Pois é, minha gente, depois da primeira temporada com 19 episódios, da segunda temporada com 21 episódios e da terceira temporada com 3 episódios especiais, The House chegou ao fim. E antes de fazer aquele vídeo que vocês gostam, destrinchando o episódio, explicando cada uma das cenas, né, falando com detalhes tudo o que aconteceu, resolvi vir aqui nesse vídeo falar sobre as minhas impressões sobre esse último episódio, sobre o que eu achei desse desfecho de The House. São opiniões e impressões que muito provavelmente eu vou acabar citando algumas delas mais uma vez quando eu fizer o vídeo explicado, mas por ser o fechamento da história e por ser uma série que representa muito pro canal e pra mim também, achei importante trazer esse vídeo aqui pra vocês. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIAP+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like pra ajudar ele a chegar a muito mais pessoas. E bora conversar sobre esse desfecho, sobre esse encerramento de The House e botar aqui pra fora esse sentimento que eu tô guardando aqui desde que eu assisti esse último episódio. Quem viu o vídeo que eu fiz reagindo ao último episódio percebeu que quando terminou o episódio eu não tinha muito o que falar, eu tava ainda absorvendo, né, todas as informações, tudo que eu tinha visto, eu tava assimilando ainda muita coisa. Naquele momento era muito difícil eu falar tudo que eu tava sentindo, tudo que eu tava pensando, porque meio que eu ainda não tinha formado isso dentro da minha cabeça. Então eu tive que assistir o episódio mais uma vez, conversei um pouco com um amigo que troca bastante comigo sobre The House, e aí sim, respirar e vim aqui conversar com vocês sobre isso. The House tá num lugar muito especial pra mim, porque claro, né, além da quantidade de pessoas que acabaram vindo pro canal quando eu comecei a falar sobre a série, também representa tudo que eu queria ter assistido quando eu era criança e adolescente. Nessa fase da vida, que é quando a gente tá em desenvolvimento, a gente tá criando a própria identidade, a gente procura em ídolos, procura na literatura, procura no audiovisual elementos que fazem a gente se identificar. A gente sempre busca algo pra se inspirar, pra projetar o que a gente quer ser. E claro, né, isso acontece durante a vida toda, não é só na infância e na adolescência, mas nessa fase especialmente é o momento que a gente tá nessa busca mais intensa. E por mais que eu tivesse meus ídolos na época, que eu tivesse meu livro favorito, minhas séries favoritas, meus filmes favoritos, ele nunca parecia me contemplar totalmente. Sempre parecia faltar alguma coisinha, e essa coisinha, obviamente, era a parte LGBT, que era praticamente inexistente, ou então muito mal representada. Felizmente isso tem mudado bastante nos últimos tempos, a gente tem visto muita literatura LGBTQIAP+, vários artistas que expressam a sua identidade de gênero e a sua orientação sexual, e muito conteúdo audiovisual pra gente assistir, pra gente chamar de nosso. Mas claro, né, pra rolar uma identificação, pelo menos pra mim, não basta apenas que aquele filme ou aquela série tenha um personagem LGBTQIAP+. Precisa também que a série tenha uma história que me cative. E eu sou apaixonado por histórias que tenham fantasia, ficção científica, muito mistério, né? Coisas lá pra gente especular, pra gente descobrir, e um toquezinho de humor. E assim, The House tem praticamente tudo isso. Então The House foi assim um prato cheio pra mim, né? Quando eu comecei a falar da série foi de uma forma muito despretensiosa. Eu tava nessa vibe que eu tenho trabalhado aqui no canal de falar sobre séries, filmes e animações que tenham representatividade LGBTQIAP+, e por acaso fui falar de The House porque tava rolando ali o sentimento da Emmett pela luz. Era pra ser um único vídeo aqui pro canal falando que tinha representatividade no desenho, mas a série me pegou de um jeito. Claro que os números crescendo no canal me incentivaram a continuar falando sobre a série, mas se eu não tivesse gostando, eu jamais continuaria a falar sobre ela. E gente, que jornada maravilhosa foi acompanhar The House. Acho que como todo mundo, eu fiquei bem triste quando eu soube que a série seria cancelada, né, e eu coloco cancelada entre aspas, porque ela teve um fechamento, então não foi um cancelamento, foi uma finalização adiantada. Tem um vídeo que eu falo só sobre isso, né, então quem quiser mais detalhes vai lá nesse vídeo. E obviamente que seria incrível se a gente tivesse uma temporada completa nessa terceira temporada. Até assistindo a terceira temporada, agora que a gente já tem ela completa, e imagino que não seria só 3 temporadas de The House. Acho que talvez umas 5 temporadas poderia contar a história de forma mais redondinha, mas eu tô muito satisfeito com a forma que a Dana Terrace, a criadora de The House, e toda a equipe conseguiram finalizar a história com os episódios que eles tinham disponíveis. Claro que por conta dessa falta de tempo, alguns pontos ficaram em aberto, nem tudo foi explicado, a gente não tem a solução de tudo. A gente não teve, por exemplo, uma explicação do que é o Huri, só ficou subentendido que talvez ele seja uma espécie de parasita. Muitas coisas vão ficar aí pra nossa imaginação,
adaptação, pra gente construir baseado em tudo que a gente tem, mas tudo que a gente precisava ter um desfecho, tudo que precisava ser finalizado, acho que foi finalizado com muito sucesso. A gente teve o reencontro da Luz, da Ida e do King, que já era esperado que fosse acontecer, e foi um momento bem emocionante no episódio. E com os três juntos, houve um embate com o colecionador, e algo que já era esperado, né, a redenção do colecionador. Afinal de contas, o colecionador não é um ser ruim, né? O colecionador é apenas um ser carente e mal compreendido, que precisava de atenção, precisava de um cuidado especial, e é algo que o King já vinha trabalhando com ele, mas chegou à luz pra definitivamente colocar isso em prática. Nesse ponto eu senti até uma vibe meio Steven Universe, né, porque em Steven Universe ele nunca derrotava os vilões, ele na verdade fazia os vilões ficarem do lado dele, e isso era óbvio que ia acabar acontecendo com o colecionador. Então, tendo o colecionador do lado deles, faltava enfrentar o Belus, né? O grande vilão de Doll House. Pro Belus, eu já vinha falando em vários vídeos que eu não via possibilidade de redenção para esse ser, né? É um ser puramente odiável, né? Não tinha o que fazer com ele. O final dele tinha que ser aquele. Mas antes do Belus ser vencido, um sacrifício acabou acontecendo. Eu imaginava que esse sacrifício seria de Rainy, mas acabou sendo da Luz. A Luz se sacrificou pra salvar o colecionador e acabou morrendo. Gente do céu, o que foi a Luz se sacrificando e morrendo? Foi uma vibe muito Harry Potter e as Relíquias da Morte, né? Quando o Harry se sacrifica e vai pra aquele outro plano, né? Conversa com Dumbledore. Foi exatamente o que aconteceu com a Luz, né? Ela se sacrificou, ela morreu e foi pra aquele outro plano e conversou com o Titã, conversou com Boiling Isles. Meu Deus. A gente entendeu de uma forma mais subjetiva o que é aquele Entre Mundos, né? Aquele lugar que fica, que conecta vários mundos. E não só isso, o Titã cedeu seus poderes para que a Luz pudesse voltar. E voltou assim, tipo uma super luz. Gente. Daí eu senti que foi uma vibe mais anfíbia, né? A Luz naquela outra forma, aquela forma meio luz, meio titã. Era a luz titânica. Gente, que maravilhoso aquilo. E daí eles enfrentando o Belus, que tava assumindo o controle sobre o Titã, né? Ele entrou lá no coração do Titã e tava... Gente, chegou no nível. Que nível foi esse nessa batalha final? Foi... Sério, que batalha final espetacular. E que felicidade que não houve nenhum sacrifício. Eu tinha certeza que ia morrer alguém. Quer dizer, a Luz morreu, mas morreu e voltou. Mas eu imaginei que algum dos personagens fosse acabar morrendo de vez mesmo. Tipo, morreu, acabou. Mas não, a Dana Terrace se manteve todos vivos e... eu acho que isso foi incrível, porque a gente tava esperando tanto que alguém fosse morrer, que a surpresa foi que ninguém morreu, né? A não ser o Belus, mas... e a Luz que voltou, mas, enfim, vocês entenderam, né? Que maravilhoso que foi isso, que maravilhoso. Então, a partir dessa vitória, a gente vê um momento feliz da ida do King e da Luz, e a partir de então, um grande clipe para encerrar a história, né? Para mostrar os momentos finais de cada um dos personagens, e finalizar Doll House. E aí com esse clipezinho final, mais a narração da Luz que vinha por cima, a gente viu a finalização de alguns personagens e algumas breves explicações também. E tivemos beijo gay, beijo sáfico, foi uma loucura de beijo aí nesse último episódio. E gente, Hunter e Willow não se beijaram, olha que coisa. Os casais LGBT se beijaram, mas o casal hétero não. Olha que coisa, a gente teve um beijo dos pais da Willow, a gente teve mais um beijo de Luz e Emmett, claro, né? Obviamente esse beijo tinha que acontecer no último episódio. E a gente entendeu que a Willow e o Hunter ficaram juntos, mas não teve beijo entre eles. E foi muito fofinho também a Camila conhecendo a Ida e abraçando a Ida e o King. Gente, como eu esperei por esse encontro, que delícia. Confesso que das coisas que eu senti falta de fechamento, de resolução, foi saber que raios aconteceu com a família do Caleb. O que aconteceu com a bruxa que estava grávida do Caleb? É ou não é a família da Ida? Afinal de contas, o Hunter é um clone de um antepassado da família Cleuthorne? Sim ou não? Pra mim continua sendo um sim, mesmo que isso não tenha ficado explícito. E quando teve a passagem de tempo, vamos falar dessa passagem de tempo, minha gente. Teve passagem de tempo, a gente vê o Hunter trabalhando junto com o pai e com a mãe da Ida lá, fazendo alguns
talismãs. E isso pra mim tá subentendido que o Hunter tá aprendendo o ofício da família dele, gente. Pra mim é isso. E que fofinho ver que o Hunter tá com outro talismão, outro passarinho no ombro. E que a Dona Terce falou que chama Waffle, mais um nome de comida aí pro talismã do Hunter. E nesse futuro a gente vê que a Willow virou jogadora profissional de Flyer Derby, maravilhosa. O Gus, obviamente, tá continuando a estudar humanos. E tá rolando um intercâmbio entre o mundo humano e o mundo dos demônios. A gente vê até que a Vi tá com esse símbolo do intercâmbio, né? Então tá rolando aí dos humanos e dos bruxos fazerem esse intercâmbio. É uma ótima forma de mostrar que enquanto antes os humanos temiam as bruxas e os demônios, agora eles estão vivendo em união. E o Alador, o pai da Emmett, conseguiu fazer um experimento lá e tá tirando o selo do pulso de todo mundo que tava marcado lá com um Coven. Então agora todo mundo em Boiling Isles vai poder fazer todo tipo de magia que quiser. E a Luz, depois de sofrer tanto, que quando ela resolvesse tudo no mundo dos demônios, não ia mais voltar pra lá, ia ficar sempre lá no mundo dos humanos. A gente descobre que ela tá indo e vindo, né? Ela terminou o ensino médio no mundo dos humanos, mas ela ficava indo e vindo sempre lá pro mundo dos demônios. E não só isso, né? Agora que ela se formou no ensino médio no mundo dos humanos, ela foi aprovada na universidade no mundo dos demônios. Universidade essa que tem a Ida como diretora, gente. Que maravilhosa! A gente entendeu que a origem dos glifos está associada diretamente com o Titã e que cada Titã possui os glifos que correspondem a ele, que vão gerar magia. Depois que o pai do King, que o Titã morreu de vez, foi-se embora de vez, os glifos que a Luz fazia não funcionavam mais, né? Pararam de funcionar. Isso porque os glifos estavam ligados diretamente a ele. Mas agora o King está crescendo, né? Então os poderes do King estão aumentando e existem glifos ligados diretamente ao King, novos glifos. Então são novos glifos a serem descobertos para a Luz e ela vai conseguir voltar a fazer magia. A Ida e o Rainy conseguiram ter seu final feliz também, ficaram juntos, esse casal tinha que acontecer. Eu tava morrendo de medo de Rainy se sacrificar, de Rainy morrer e a Ida ficar sozinha e esse casal não acontecer. Meu Deus do céu! Que desespero que eu tava que isso fosse acontecer, mas fiquei muito feliz que os dois ficaram juntos. A Lilith teve também seu final feliz, teve o Rory de volta, conseguiu dominar a maldição, assim como a Ida, e ainda está trabalhando na construção de um museu contando a história real de Boiling Isles. Que maravilhosa! E Del House termina com a Luz indo pro mundo dos demônios pra ir pra universidade e todo mundo fazendo uma festa surpresa de 15 anos, né? Uma quinceanheira. É assim que fala, gente? Quinceanheira. Uma festa de debutante. Mas no caso a Luz não está mais com 15 anos, eles fizeram essa festa apenas porque não tiveram tempo de fazer essa festa de 15 anos antes, por conta de todas as coisas que foram acontecendo aí pelo longo do caminho. E o colecionador voltou para as estrelas, mas veio fazer uma visita para eles, e ao que parece foi ele que criou aquele novo portal que eles ficam usando para ir do mundo humano para o mundo dos demônios. Mas enfim, a cena final foram todos os personagens olhando pra câmera, né? Olhando pra gente e falando um bye muito fofo, muito... Ai, gente... Foi lindo demais. Eu, particularmente, dentre esses 3 episódios especiais da terceira temporada, gostei mais do primeiro. Eu acho que o primeiro tá mais redondinho, o primeiro tem mais as características que fizeram eu gostar de Del House, sabe? Tem a história, mas ao mesmo tempo tem aquele lugarzinho comum, tem as piadinhas, tem o cotidiano deles. Já o segundo e o terceiro é realmente o desfecho da história, né? As coisas tinham que acontecer mesmo pra encerrar, mas não tô dizendo que eu não gostei desses 2 episódios, só tô falando que o primeiro pra mim foi o melhor dessa terceira e última temporada. E eu tô muito, muito, muito feliz com esse desfecho. Ficou um sentimento muito bom, sabe? De término, de fechamento, de encerramento, e foi um final maravilhoso, sério, foi um final maravilhoso. E eu sei que é natural a gente ficar triste porque acabou, ficar chateado porque podia ter mais episódios, que podia ser assim, que podia ser assado, que a gente pode pensar que podia ser milhares de coisas. Mas, fazendo referência a um comentário que eu li lá no vídeo que eu fiz de reação ao episódio, ao invés da gente ficar se lamentando porque The Owl House acabou, a gente pode ficar feliz porque The Owl House existiu. Gente, foi uma série de animação infantil do Disney Channel com uma protagonista bissexual repleto de personagens LGBTQIAP+. Gente, e não só isso, né? É uma série que falou também sobre saúde mental, sobre luto, sobre respeito, sobre aceitação.
É uma série com tantas camadas, com tantos elementos, com tantas coisas importantes. E assim, a gente pode rever a série quantas vezes a gente quiser, a gente pode mostrar a série para outras pessoas. Então, de certa forma, a série não acabou, né? A série vai continuar existindo. E é isso, gente. Esse vídeo foi mais uma conversa, mais eu colocando para fora algumas impressões gerais. E a gente se vê, então, no vídeo explicado e destrinchado desse episódio. Então, nos vemos no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!